Conheça a história do pentecostalismo que veio dos Estados Unidos para o Brasil. Após a Revolução Industrial e a abolição da escravatura, havia mão de obra barata aqui no Brasil e havia nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, navios cheios de chineses e de africanos atracavam lá nos seus portos e começaram a trabalhar em linhas férreas. No final do século XIX, as igrejas, os negros não tinham acesso para serem membros porque eram pobres, eles não tinham dinheiro. E aí, essa época, o Charles Finney lá de Moody lotava as igrejas, mas negro não tinha vez. Surgiu um movimento chamado Holiness, o movimento da santidade. E nesse movimento, as igrejas ainda não aceitavam imigrantes e nem negros fazerem parte, até porque eram pessoas pobres que não somavam. E a igreja sempre funcionou, a mola mestra da igreja nunca foi Cristo, a mola mestra para a igreja mesmo, para expandir, fazer tudo, era grana, era dinheiro. Pois bem, os negros começaram a fazer os seus cultos, as suas divindades afros, porque queriam fazer parte da evangélica, mas não tinham chance. Em 1903, Charles Fox Parham, um pregador metodista do movimento da Holiness, ele era do Kansas. Eles fundaram uma casa de oração em Topeka. E o que aconteceu? Uma irmã lá na igreja dele falou em chinês. É porque aqueles imigrantes que vieram da China se empregavam nas casas dos brancos, das pessoas, e as mulheres aprendiam o idioma com as mulheres chinesas empregadas nas casas. Até as crianças chegavam a aprender idioma chinês. Esse foi o motivo da irmã Agnes, que falava inglês, na igreja de Fox Parham, ela falar chinês. Então as igrejas, eles passaram a demonstrar que era algum fenômeno do espírito, e muitas igrejas se opuseram a esse movimento, zombavam, os jornais zombavam e as igrejas se opunham. Em 1905, essas reuniões pentecostais aconteciam no Missouri, no Kansas e no Texas. Um dos frequentadores dessa igreja de Charles Fox Parham foi o William Seymour, filho de escravos, um africano. Ele não podia entrar na igreja do Fox Parham, mas ele ficava nos corredores. Ficava só nos corredores porque não tinha direito de entrar. E aí ele conheceu uma irmã chamada Lucy Farrell. E a Lucy disse: irmão Seymour, vamos para Los Angeles tentar uma igreja, tentar um movimento que você possa ter vez. Você é um homem de Deus, mas aqui só fica nos corredores. Seymour iniciou o seu ensino em Los Angeles. E ali ele não foi bem recebido. As igrejas falavam contra ele, como é o costume, se degladiam uns com os outros, uma Babilônia, uma confusão religiosa, não estão ligados em Cristo, é uma batalha por dinheiro. E aí o Seymour ele foi expulso de todas as igrejas que ele ia, chamado de herege. Seymour encontrou várias pessoas injustiçadas que acreditavam igual ele, e aí começou a se juntar na sua pequena e simples residência e começar a orar, e nos cultos ali dessas pessoas haviam dissidentes de diversos países da África, havia diversos idiomas ali, e eles estavam reunidos ali, se reunindo, orando. E aí, quando iam dar testemunho, algumas irmãs, algumas pessoas que não tinham vez nem voz nas outras igrejas, porque eram negros, ou imigrantes, chineses, outras pessoas, agora tinham vez ali, mas como tinham idiomas diferentes, era preciso ter um tradutor, principalmente de inglês, que era Los Angeles, para poder traduzir, fosse chinês ou fosse vários dialetos africanos. Então tinha-se esse costume aí. Aí todos podiam falar no seu idioma, Pela primeira vez as mulheres agora tinham a oportunidade de falar. Mulheres que não eram, principalmente as mulheres que eram afro, Havia uma igreja agora, havia uma igreja metodista que não tinha dado certo na Califórnia, estava lá fechada. E aí os irmãos se juntando conseguiram com o tempo juntar um dinheiro e comprar um templo metodista. E eles batizaram de Missão Evangélica da Fé Apostólica.
Só que agora, diferentemente dos brancos que não aceitavam Seymour, os brancos começaram a frequentar essas igrejas. Muitas mulheres que faziam parte da igreja falavam com as suas patroas que eram brancas, falavam sobre a igreja, elas convenciam os maridos brancos a irem para a igreja de Seymour, né? O que aconteceu? Em 18 de abril de 1906, um terremoto sacudiu São Francisco. Um terremoto em Los Angeles de 8,3 na escala Richter. Ele, através de um incêndio que ocorreu no terremoto, ceifou a vida de 700 pessoas que morreram no incêndio. Imediatamente circulou um folheto nos correios das casas das pessoas, dizendo o seguinte: é um aviso de Deus de seu breve julgamento. Então agora as pessoas começaram a ir para as igrejas, e a igreja mais visualizada era aquela que recebia pessoas de todas as nações, que era de William Seymour. Principalmente as pessoas que sofriam preconceitos, agora podiam ter liberdade para ir para a igreja de William Seymour. E aí era a Rua Azusa, número 312, né? Então é muito simples você ver um fenômeno, por que as pessoas convergiram e houve um movimento muito grande lá. Após o terremoto, o folheto dizia que Deus ia julgar e as pessoas queriam um socorro. A Rua Azusa dizia que não chegaríamos até o ano 2000, mas na verdade foi uma farsa porque chegamos e estamos em 2025. Então o que acontece? Em 1906 a 1909 houve muita especulação sobre Seymour. Falava, peraí, mas estão falando de línguas estranhas, mas não é língua estranha, a língua lá eram traduzidas. Aí diziam que ia acabar em 2000, mas não acabou, e começaram a descredibilizar. O jornal dizia que tinha sido uma farsa, alguma coisa do tipo. Muitos pegaram a fé do movimento de William Seymour e levaram para os seus países, as suas cidades, né? E o que aconteceu? Mas mesmo na igreja de William Seymour, e os que levaram esse esterismo em todos os Estados Unidos, esse movimento, mulheres desmaiavam no trânsito, pessoas ficavam pulando na frente dos carros, atrapalhavam o trânsito. Nas igrejas, criaram unção de gato, unção de cachorro, unção de tudo. Era uma loucura. Pessoas passavam a serem presas. Chegaram a levar fogos de artifício para um determinado templo e pegou fogo, foi preciso chamar os bombeiros. Muita gente era preso com um movimento chamado pentecostal, né? Eles paravam o trânsito. Então surgiu Evan Roberts, um dono de ouro, um garimpeiro, um dono de ouro, que resolveu investir nas igrejas. Ele viu que uma coisa que acontecia nas igrejas, com uma lista, por exemplo, de William Seymour de 600 mil colaboradores, pessoas que colaboravam com ofertas de toda a parte do mundo. E aí o jovem viu que era bom ser crente e ainda montar igrejas, e sabia que a igreja também juntava bastante dinheiro, né? Ele começou a financiar missionários do ministério de William Seymour, fez uma parceria aí para que esses missionários abrissem igrejas e lotassem de gente, de pessoas. Só que os missionários lá de William Seymour não conseguiam falar em outras línguas. Então, por aí ele viu que não ia fazer sucesso. O fenômeno das línguas não fazia, eles não sabiam falar línguas. Então Evans cortou o investimento, parou com tudo ali. Então, os missionários, inclusive os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre, que vieram para o Brasil, eles cuidaram de estudar português, sabendo que não ia ter fenômeno de falar de outras línguas de outros países, né? Porque o que a irmã Agnes falou a primeira vez foi chinês, que certamente aprendeu de alguém que estava na casa dela, porque os chineses estavam trabalhando na casa dos brancos. Então, o William Seymour deixou a Florence como uma líder na Califórnia, uma missionária dirigindo a igreja dele. Foi uma das últimas igrejas que ficou, que outras que estavam espalhadas aí, o movimento parou lá por falta de financiamento, né? E aí o seguinte, quase 600 mil contribuintes mensais estavam numa lista de Seymour. Seymour criou um periódico evangélico, um jornal, que notificava a missão dele da Rua Azusa, a igreja, e através disso, ele não havia mídia na época, ele conseguiu, através de jornal, através de notícias, contribuintes, quase 600 mil para a sua igreja. E aí o seguinte, ele pôs uma secretária dele, chamada Clara Lum, que gerenciava essa lista. E, como eu disse, deixou na Califórnia uma missionária chamada Florence, cuidando de uma igreja.
E o que aconteceu? Simon ainda não era casado, William Seymour não era casado. Quando ele casou, a sua secretária, Clara Loom, correu e foi para a Califórnia e se juntou com a missionária Florence. E o que ela fez? Ela levou a lista com toda a contribuição dos contribuintes de Seymour para a sua amiga missionária lá. O que ocorreu? Mudaram o endereço do templo onde eles estavam, pegaram mudaram o endereço, que seria o endereço do William Seymour, para o novo endereço da Florence, para receberem agora as contribuições para ela, para um novo ministério. O que aconteceu? Sempre foi assim. Não pense que a Assembleia de Deus Belém hoje, que era junta com Ipiranga e Madureira, no Rio de Janeiro, não se separaram por causa de dinheiro, não, porque foi. Aqui no Ceará também teve divisões de igrejas como Bela Vista, da Assembleia, e várias outras se dividiram por causa de dinheiro e sempre foi. Eu mesmo aqui onde eu moro, fundei um trabalho para que fosse igual à igreja primitiva e todas as contribuições fossem para os carentes. Mas os 3 obreiros que estavam comigo, um deles era um santo, um homem de Deus, os outros 2 eram mercenários. Com um mês, eles pegaram toda a contribuição. Eu nem vi nenhuma oferta. Ele disse, olha, nós queremos uma igreja igual às outras, que não seja para ajudar carentes, é só para nós, e nós queremos uma igreja que esteja pronta para mudar de presidente. Eles queriam que eu, porque eu era conhecido pregador, enchesse a igreja para eles assumirem cães gulosos, né? Essa é a realidade. Então, meus queridos, o que aconteceu? No primeiro mês, a Clara Loom e a sua companheira Florence arrecadaram 2 milhões de dólares dos contribuintes. Glória a Deus e aleluia, né? É assim que as igrejas trabalham para conseguir essas coisas. Então, em 28 de setembro de 1922, o Seymour morreu, mas tendo morrido, ele deixou muitos milionários que enriqueceram usando o nome de Jesus e do pentecostalismo. Glória a Deus. Os pentecostais sabem muito bem do que eu estou falando, né? Estou falando de líderes. Estou falando de líderes. Os líderes sabem o que eu estou dizendo e onde eu trabalhei, eles conhecem o meu trabalho, o meu labor, né? O que fiz, e eles dão nota 10 para mim e diz que eu tenho razão. Mas se fizer igual a mim, vai para a roça, né? Eu já estou na roça há muito tempo. Então, a Igreja de Deus em Cristo, ela foi estabelecida no Brasil, a Igreja de Deus em Cristo em 1913, através de um que veio de Simon, que foi o Mason. E o Charles Mason, ele saiu da Igreja do Seymour, né? No primeiro ano de Mason no Brasil, 350 pastores brancos se agregaram a ele. E aí, numa certa feita, os 8 pastores brancos na surdina, na encolha, sem que o William Mason soubesse, Charles Mason soubesse, fizeram uma Assembleia Geral e conclamaram todos os pastores brancos para uma reunião. E o presidente não sabia, o Charles Mason. Então os pastores disseram, olha, a igreja que veio do pastor Mason tem muitos negros misturados com branco. Vamos fazer uma coisa organizada. Vamos organizar uma igreja que os negros trabalhem com os negros, os brancos trabalhem com branco, alguma coisa do tipo. Queremos... estamos aqui em nome de Deus, numa Assembleia de Deus, para iniciarmos uma igreja muito melhor do Espírito Santo. Então, todos concordaram, nasceu ali a Assembleia de Deus. O que aconteceu, né? Fundaram uma nova igreja, a igreja sem a presença do presidente, né? Em abril de 1914, nasceu a Assembleia de Deus, e em 1990, os pastores brancos, em um ato público, eles se reuniram na década de 90. E aí, no ato público, num culto público, pegaram os dissidentes do pastor Charles Mason e lavaram os pés deles, dizendo, estamos pedindo perdão pela traição, pela ruptura que fizemos, né? Dividindo a igreja, tirando toda a igreja do pastor Mason, que era negro, e agora nós pedimos perdão aos que seguiram o pastor Mason, lavando os pés, pedindo perdão em nome de Jesus, e aleluia. Então, meus queridos, não sei se deu para vocês entenderem bem. Se precisar entender mais, vão queimar a pestana e estudar, que vocês têm olhos para estudar. Eu estou dando aqui uma direção para vocês. Essa é a história do pentecostalismo que chegou aqui no Brasil. E já digo, desde o início, língua que foi falada, como a língua da Agnes que falou, a primeira vez era chinês. E na primeira igreja em que eles estavam, uma igreja cheia com chineses,
com africanos de diversos países. Muita gente chegava lá e não entendia a língua de ninguém que estava ali orando, falando, e de si mesmo começava a falar também uma língua, qualquer uma coisa na cabeça, porque achava que era mistério de Deus. E isso foi o motivo da censura dos jornais, enfim. E vocês sabem que lá em Pentecoste, lá foram línguas de 42 nações que os 120 galileus falaram, né? Partos, elamitas, Mesopotâmia, Capadócia, Ásia, Bitínia, Frígia, Panfilha e Bitínia. E eles falavam em línguas definidas de outras nações, mas eles eram pessoas do aramaico, que agora estavam aprendendo a falar o grego koiné da época, mas eram pessoas do hebraico, do aramaico, que agora estavam falando na língua dos macedônios, na língua dos gregos, na língua da Capadócia e de outras nações. E as pessoas ouviam nas suas línguas nativas a voz que saía da boca dos galileus. Então não era cantarianda, labaixéria, né? Terra no bigode. Não era isso. E Paulo falou aos coríntios: se alguém fala a língua, fale 1, 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja quem interprete. Deus, ele tem mistérios? Tem. É possível alguém falar em língua de outro país? É possível. É possível falar em algum mistério? É possível, eu acredito. Só que o que eu estou dizendo é que nesses movimentos, o que os brancos, em algum momento, chegaram a dizer que eram línguas de anjos, não eram. Era qualquer coisa que falaram, porque a mistura de várias línguas fez com que as pessoas pensassem que era mistério de Deus. Então é isso aí, meu querido. Diga nos comentários o que você acha. Eu peço respeito para quem quiser ser respeitado. Os haters, acho que os haters deveriam não serem pessoas crentes, né? Porque a pessoa evangélica dizer que é cristão e chegar com um discurso de ódio falando besteira, eu penso que não é compatível, né? Então é isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo.